Eu oro para que em 2023 você tenha muito cacife. Cacife. Você sabe o que cacife significa? E da onde que vem essa palavra? Cacife é um verbo em hebraico que significa dinheiro. E a gente ouve o tempo inteiro, desde criança, fulano tem cacife, outro ciclano tem cacife. Cacife é a fórmula do dinheiro, é bem material em moeda. Muita gente faz aquelas listinhas, né, no final do ano, para quando iniciar o ano poder alcançar os objetivos, para poder ter meta, para poder então ter cacife, para poder comprar as coisas. Mas a etimologia do nome dinheiro em hebraico vem do termo desejar. Quando a gente começa a entender o dinheiro e parar de endemonizar, porque existe um problema na mente latina, que vem até de uma cultura franciscana que liga a pobreza, a mediocridade, tudo aquilo que tem a ver com miséria, com santidade, com proximidade com Deus, com espiritualidade. Isso mesmo você está ouvindo. Muita gente liga a pobreza, a mediocridade e a miséria com espiritualidade. Muita gente aqui no Brasil pensa que quanto mais pobre, quanto mais miserável você for, mais perto da espiritualidade e até da santidade você está. Mas eu quero aqui te dar uma dica poderosa para você começar o ano de 2023 rompendo na área financeira do cacife. Não tem como a gente romper em alguma área da vida que a gente rejeita ou que a gente endemoniza. Ou não tem como você atrair alguma coisa que você coloca uma barreira logo de início. Lá em Números capítulo 13, quando Moisés envia os espias à direção de Deus para poder espiar a terra prometida, que abundava leite e mel, desde a promessa de Abraão em Gênesis capítulo 12, a gente vai ver que os espias, eles voltam e olha que os espias eram chefes nas tribos. Eles voltam com uma mentalidade limitada e medíocre daquilo que Deus tinha oferecido para eles. A promessa de Deus, ela é abundante. Não tem escassez na promessa de Deus. É uma terra que manda leite e mel e a terra tem muito mais do que a gente imaginava. Porém, a terra tem gigantes, a terra tem um povo difícil, a gente vai ter que batalhar para poder conquistar aquilo que Deus já tinha prometido. Porque o erro de muita gente que impede ela de prosperar é que ela fica esperando que Deus entregue para ela de mão beijada. Deus não dá alguma coisa de mão beijada. Deus, ele nos dá a oportunidade para a conquista daquilo que ele prometeu para nós. Tudo que Deus entregou para nós precisa de uma ação nossa. E isso vai gerar uma reação no mundo espiritual e no mundo da matéria. A gente chama isso de profético. Então aquele povo voltou dizendo para a nação de Israel: a terra é boa de verdade, a promessa é boa, há uma prosperidade para nós, porém tem problema, tem gigantes. Agora tem uma chave ali que diz que esses príncipes, os chefes da tribo, diz que eles se viram como gafanhotos diante dos obstáculos. Então tá aí o problema. Como eles não se enxergavam capazes de conquistar aquilo que tinha sido prometido para eles, como eles endemonizaram toda a promessa por conta do obstáculo, aquele povo não conquistou a terra prometida. Mas tem muita gente que liga também a figura de Jesus como um homem pobre e eles relacionam a humildade com mediocridade. Jesus não vivia uma vida miserável ou medíocre. Jesus, ele era humilde, mas a humildade de Jesus estava no coração. A humildade estava na vida, na escolha de vida de Jesus. Quando a gente vai para Marcos, no capítulo 2, que conta a história de José, o pai terreno de Jesus, que leva Maria, a mãe de Jesus, para fora ali de Israel, indo até para Belém e depois então para o Egito, a gente vai ver que os reis magos trouxeram para Jesus alguns presentes: ouro, mirra, incenso. Entenda uma coisa, pobreza é um estado de espírito. Então, a circunstância ela não define o teu espírito define quem você é. Se você se vê como uma pessoa pobre, e isso te faz sentir mais próximo de Deus, porque você associa a mediocridade, a miséria com espiritualidade, você está limitando toda a promessa de prosperidade, de manifestação de prosperidade de Deus na sua vida. E para você começar o ano de 2023 próspero, é necessário que você possa romper com essa limitação. Um grande bilionário americano chamado Peter J. Daniels, ele pagou alguns historiadores para poder levantar qual seria o valor então atual daquilo que Jesus tinha recebido dos 3 reis magos quando ele nasceu. Então, para você ter uma ideia, a conclusão dos historiadores foi que esses 3 reis magos não estavam sozinhos, eles tinham uma comitiva, eles carregavam recursos financeiros poderosos, grandes. Naquela época era necessário que haviam seguranças, que haviam uma comitiva de pessoas que iam na frente, outras que iam junto com eles. O valor da riqueza calculada em matéria financeira de hoje, em cacife,
É cerca de 4 milhões de dólares. Você ouviu certo. Esses historiadores chegaram a uma conclusão, depois de muito cálculo, depois de muito estudo, que o presente que Jesus havia ganhado desses 3 reis magos eram cerca de 4 milhões de dólares no valor de hoje. Para José fazer uma viagem no nível, na distância e ficar no tempo que ele ficou ali na região do Egito para depois voltar e ter condição financeira de voltar então para Jerusalém, Jesus nasceu num berço próspero, mesmo tendo nascido numa manjedoura, e Jesus passou os primeiros anos dele de uma forma próspera. E muita gente usa aquele versículo que fala, Jesus disse que não tinha onde reclinar a cabeça. Entenda uma coisa, Jesus ele tinha um chamado missional, ele evangelizava, ele trazia as boas novas, era uma escolha, ele não tinha parada, porém Jesus ele tinha um tesoureiro, o nome dele era Judas. Quem é que é pobre, medíocre, que vai ter um tesoureiro para poder administrar o quê? Você já viu alguém contratar um tesoureiro para administrar pobreza? Não, eu não estou aqui falando daquela prosperidade que foi pregada ao longo de muitos anos aqui na nossa nação e em outras nações, que era quase que uma troca, né? É quase que você pagando para Deus te abençoar. Não, aqui eu estou falando de alguma coisa que Deus já entregou e que você precisa aprender a acessar, e para isso você precisa aceitar, conquistar e trabalhar em prol daquilo que Deus prometeu para você. Deus quer que você seja próspero nesse ano de 2023. E para isso você tem que entender a linguagem daquilo que a gente chama de dinheiro, cacife. E com certeza o Senhor vai te prosperar de uma tal forma para que você possa transbordar. Deus não leva ninguém a prosperar que não seja para abençoar o próximo também. Que você receba capacidade, que você receba favor, que você enxergue as portas abertas que Deus já colocou diante de você. E que você peça para Ele, você receba estratégias para que você possa acessar toda a promessa que Deus já entregou para você, para que você se torne uma pessoa próspera em 2023. Que Deus te abençoe e um próspero ano novo.